ordem de atirar e 4 foguetes atingiram a multidão de infectados. Os monstros viraram a cabeça em direção a OS carros e naquele momento os mísseis voaram, despedaçando-os. E os tanques avançaram, esmagando os monstros e despedaçando-os. Os monstros sobreviventes viram este ataque e começaram a rosnar, atraindo outros zumbis. Os tanques colocaram suas armas em prontidão para o combate, preparando-se para combater os monstros restantes. E a multidão de monstros já corria em direção aos tanques. Eles rosnavam e gemiam, tentando alcançar os carros. O sargento que estava no carro gritou que avançavam e deu ordem para abrir fogo. Os canhões dispararam uma rajada de tiros, seguindo a ordem do sargento. Os cartuchos rasgaram os infectados em pedaços, abrindo caminho. Enquanto isso, uma van branca corria pelas estradas rurais. E atrás da van havia uma multidão de pessoas infectadas com Necroville correndo. De repente, o motorista viu no painel que um ícone acendeu, informando que o combustível estava acabando. O motorista disse que a gasolina estava acabando, e Monk gritou para ele se dirigir ao acampamento. A van acelerou, passando por uma placa indicando o caminho a seguir. Os monstros continuaram a persegui-los, e o monge gritou que se avançassem um pouco mais, chegariam ao acampamento na montanha. O motorista pediu desculpas, pois foi ele quem insistiu em vir até aqui, mas não achava que os monstros já tivessem chegado. Monk voltou-se para o monge mais velho, dizendo que ele também queria preparar comida para as crianças com vegetais frescos. O monge mais velho ficou constrangido ao ouvir isso, mas ficou grato pelo apoio de Monk. O cara disse que eles ainda têm muito trabalho de campo para fazer, então precisam se livrar do rabo para poder comer em paz com as crianças. O monge mais velho concordou com o cara, acrescentando que provavelmente eles estavam com fome ali. E os infectados continuaram a persegui-los, emitindo sons roucos e incompreensíveis. Eles dirigiram até o acampamento. Monk gritou que a porta estava aberta e disse-lhe para diminuir a velocidade rapidamente. Ele se virou e puxou a cortina, olhando para as profundezas da van. Ele perguntou aos rapazes se eles poderiam correr rápido, porque quando parassem teriam que correr com toda a força. As crianças ficaram assustadas, e as mulheres sentadas por perto apenas suspiraram pesadamente. Mas Monk estava determinado, pensando que desta vez salvaria a todos. Os monstros estavam se aproximando da van. Apesar do constrangimento, eles correram muito rápido. E então a van parou. Os passageiros saíram correndo e correram para frente. E os monstros já estavam em seu encalço. Monk carregava 2 crianças quando gritou algo por trás, e o cara se virou. Um dos monstros quase os alcançou. Esticou os braços para frente e ofegou pesadamente. Monk soltou os rapazes e gritou para que corressem sem olhar para trás. No segundo seguinte, ele começou a se virar em direção ao monstro, agarrando seu bastão. Ele balançou o bastão na cabeça do monstro e sua mandíbula voou com um estalo. Com uma velocidade incrível, Monk correu em direção à multidão de zumbis, dispersando-os. Depois de espalhar a primeira onda, o monge parou, olhando para a multidão de infectados que se aproximava. Ele pensou que havia muitos deles aqui e que ainda faltavam 6 minutos para o ataque do dragão, mas de repente algo chamou sua atenção. Vagalumes começaram a aparecer ao redor de Monk e da multidão de zumbis que os cercava. No momento seguinte, pilares de tornado apareceram, levantando os monstros no ar. Todos assistiram em choque enquanto a multidão de monstros girava no ar. Monk congelou, observando esta cena, cercado por vagalumes, e uma figura podia ser vista atrás dele. Steve ficou no telhado do prédio observando o ataque e disse que isso era muito útil. Monk e o resto dos fugitivos se voltaram para a voz, olhando para o cara à distância. Nosso herói colocou as mãos nos bolsos e ficou no telhado, tendo como pano de fundo o céu azul. Ao vê-lo, Monk exclamou que ele era um benfeitor e Steve pediu-lhe que se afastasse para que o monge não fosse sugado. Steve ativou a habilidade Tornado e todos os monstros começaram a girar ainda mais rápido em um redemoinho. E os vagalumes brilharam ainda mais. Parecia uma tela bordada com pedras preciosas e, ao vê-la, Steve disse com olhos ardentes que gostou. Enquanto isso, os veículos militares ainda atiravam nos monstros. O sargento, claramente nervoso, gritou no rádio que estava enviando um pedido de conexão à rede militar. Gritou no rádio que estavam sendo perseguidos por Necrovilles e pediam reforços no local. Naquele momento, uma chuva de pedras caiu sobre eles e dezenas de monstros cercaram o tanque. Os infectados tentaram entrar na cabine e o sargento gritou para que segurassem firme. As pedras continuaram a voar e havia cada vez mais monstros. Eles subiram no tanque, caíram, mas imediatamente tentaram subir de volta. De repente, o tanque passou por cima de um paralelepípedo e o carro começou a tombar de lado. Quem estava atrás viu que o primeiro carro havia capotado e deu ordem para dar meia volta rapidamente. A desavisada Jane estava sentada em seu carro quando percebeu que sua espada começou a brilhar. Eles comunicaram pelo rádio que o primeiro carro havia capotado. O carro parou e os soldados perguntaram surpresos o que havia acontecido. Um dos soldados disse nervosamente ao capitão que eles pareciam estar na merda. Os Necrovilles começaram a subir no próximo carro, aglomerando-se ao redor dele como moscas.
Jean apertou um botão na tela que abriu a persiana da janela. A garota abriu os olhos com medo ao encontrar o olhar de olhos vermelhos na janela. As pessoas infectadas cercaram o veículo militar, aglomerando-se nele. Jean deu ordem para que destrancassem rapidamente a porta. E o soldado reclamou que não foi à toa que ontem teve pesadelos. O motorista se afastou da janela dianteira coberta de zumbis e disse que estava destrancando a porta traseira. A porta começou a se abrir lentamente e todos ouviram o chiado dos infectados. E Jean mandou recuar. As mãos podres dos infectados começaram a agarrar a porta que se abria. Os soldados olharam horrorizados e se perguntaram como conseguiriam superar isso. Jean ordenou que eles fossem imediatamente para o carro 7 e matassem tudo que bloqueasse seu caminho. Uma bola amarela pegou fogo nas mãos da menina e ela gritou para todos se dispersarem. Uma coluna de fogo amarelo voou para fora do carro, varrendo todos os infectados em seu caminho. Os soldados ficaram chocados com as habilidades de Jean e disseram que o caminho agora estava claro. Jean ordenou que todos saíssem rapidamente, pois os zumbis estavam se aproximando novamente. A menina disse ao motorista que ele também iria descer e que eles deixariam o carro aqui. Um dos infectados pulou do teto do carro, tentando atacar Jean. Mas a garota instantaneamente puxou sua espada e cortou o monstro que se aproximava com um floreio. Monstros começaram a cercar Jean por todos os lados e ela praguejou de irritação. Ela cortou a espada em um círculo, espalhando os infectados em diferentes direções e gritou para eles se afastarem. E o sargento do primeiro carro tentou atirar contra os monstros atacantes. Ele deu ordem a AOS soldados atiradores para cercar o carro. Um dos soldados disse que iria verificar os sobreviventes do segundo veículo. O soldado olhou para dentro do carro e disse que o motorista e o passageiro da frente estavam mortos. Mas não havia fim para os infectados e eles estavam cada vez mais próximos. Os soldados tentaram abrir a porta, mas ela não abriu, e um deles mandou trazer-lhe um queimador. Ele gritou que eram do grupo 7. Estavam abrindo a porta e pediu para se afastarem. O resto dos soldados o cobriram para que os zumbis não pudessem se aproximar dos sobreviventes. Mas não havia soldados suficientes e os infectados ainda conseguiram passar e atacá-los. Os soldados sobreviventes gritaram assustados para o capitão que estavam sendo esmagados e não aguentariam por muito tempo. Mas, Capitão Rock, eles não deveriam entrar em pânico porque precisam aguentar um pouco mais. Um dos soldados com a habilidade clarividência viu a pessoa infectada se aproximando, dizendo que faltavam 30 metros. Havia cada vez mais zumbis e eles cercavam os soldados que atiravam de volta. O sargento sacou uma adaga e disse a AOS soldados que se preparassem para combatê-los de perto. De repente, relâmpagos azuis começaram a aparecer atrás da multidão de monstros. Esses relâmpagos despedaçaram os monstros, espalhando os restos de seus corpos em diferentes direções. Os relâmpagos aumentaram cada vez mais e logo toda a multidão de infectados foi engolfada por eles. Os soldados perguntaram em estado de choque o que era. De repente, um dos soldados gritou para que olhassem para o céu. Havia várias pessoas no céu pulando de quadricópteros e nelas estava escrito 707A. O capitão sorriu e disse que esses desgraçados chegaram bem na hora. Um dos soldados do esquadrão especial pousou no carro, surpreendendo os soldados abaixo. E Jean lutou com os infectados, cortando-os em pedaços, sem saber dos reforços. Ela se virou para atacar novamente, mas sua espada foi interceptada por um soldado que se aproximava por trás. Jean olhou para o cara e pensou que fosse Valentine. O soldado que já havia subido no carro disse que ele mesmo terminaria o resto e preparou a instalação atrás dele. Valentine colocou a mão na cabeça da garota e puxou-a para si, dizendo em voz alta: "Escudo." E o soldado que estava no carro começou a atirar, disparando muitas cargas vermelhas enormes com sua arma. As bolas voaram em direção à multidão de infectados que se aproximavam, mas não incineraram nem explodiram, como se voassem para frente. Então o soldado gritou. Fogo e bolas começaram a explodir, despedaçando os infectados. Monstros, pedras e árvores se desfizeram, e no centro da explosão estavam Jean e Valentine. Logo, no local onde estavam os monstros, tudo começou a queimar e explodir. E um drone e vários helicópteros sobrevoavam o local, tentando contato com os soldados que permaneciam abaixo. Solicitaram uma contagem pessoal depois de contar os feridos e os mortos. De repente, um dos pilotos do helicóptero disse que um objeto desconhecido se aproximava deles em grande velocidade. E nessa hora, os infectados caíram, antes levantados pelo redemoinho. Steve sorriu para Monk, que olhou para ele sério, e o ar ao redor deles pareceu brilhar como um vagalume. Os corpos dos infectados caíram ao redor de Monte como uma chuva de zumbis, e os órfãos observaram o que estava acontecendo com um sentimento misto de alegria e medo. Vendo que não havia mais monstros, as crianças correram em direção a Monk, gritando bem alto que todos os monstros estavam mortos. Steve sorriu e disse a Monk que era divertido, que agora era a hora deles irem para casa. O monge voltou-se para Steve, chamando-o de benfeitor e perguntando como ele os encontrou.
Então os outros monges e crianças viram Steve e perguntaram quem ele era. Munch, com um sorriso satisfeito, começou a dizer que pedia boas-vindas a isso, mas não terminou. Um dos infectados sobreviventes agarrou-se à sua perna, roendo a carne. Monk olhou para baixo horrorizado, vendo o zumbi morder sua perna. E nessa hora abriu um novo portal em um país vizinho. A estrada desabou junto com os carros. Um enorme monstro saiu do portal, causando pânico entre os moradores. A mulher que corria caiu e o carrinho com a criança adormecida rolou. O carrinho foi parado por Hiro, que chegou a tempo ao local onde o portal se abriu. Todos os moradores gritaram de alegria ao nome do rapaz, felizes por ele ter vindo em seu auxílio. E o monstro começou a ser cercado por homens de terno preto e espadas nas mãos. O monstro levantou a cabeça e lançou várias bolas de fogo. Um dos homens ativou sua habilidade furtividade e suas espadas foram envoltas em chamas negras. Naquele momento, uma bola de fogo voou até o cara e explodiu bem ao lado dele. E o monstro continuou a lançar bolas de fogo que explodiram e destruíram tudo ao seu redor. Mas no lugar de um homem de preto apareceram vários outros, e alguém gritou que eram clones. E enquanto distraíam a atenção do monstro, Hiro se aproximou e o cortou ao meio. O cara balançou as espadas com facilidade, como se soubesse onde mirar em seguida. Hiro desferiu uma série de golpes cortantes e o monstro, cortado em vários pedaços, começou a pousar no chão. Como resultado, o monstro caiu no chão e seu corpo se desfez em várias partes. As pessoas que viram a vitória se alegraram e gritaram bem alto o nome de seu herói. Hiro. As pessoas gritaram que era o time do Hiro e o salvaram novamente. Veículos militares corriam em direção ao portal, e as notícias informavam que um enorme monstro havia emergido do portal, causando estragos, mas grandes baixas foram evitadas graças à equipe de Hiro. Ana elogiou Hiro e disse que foi um ótimo trabalho, e ele perguntou o que ela estava assistindo. A garota disse que esse vídeo era sobre Steve, e perguntou se Hiro, o druida de quem ela estava falando, se lembrava dele. Com um sorriso, o cara perguntou o que havia de errado com ele dessa vez. Ele estava preso em algum lugar novamente. A garota respondeu que ele acabara de voltar da masmorra. Hiro assistiu à trama com condescendência e pensou que ele também estava lá, e não via sentido em fazer um show sobre isso. De repente, algo chamou a atenção do cara e ele pediu para rolar para baixo. A garota parou em uma foto de grupo dos caras chamada Uma análise aprofundada da guilda de Steve. Hiro olhou para a foto sem acreditar porque reconheceu o menino nela. A garota perguntou se Hiro reconhecia alguém nesta foto. E Hiro ficou em estado de choque, porque esse menino era o oitavo mal. O cara achou que com certeza era ele. O menino devia ter perdido o pai recentemente e estava em um orfanato. Hiro pensou que era por isso que ele queria matá-lo em último lugar. O cara estava pensando que esse menino é um vilão terrível, o oitavo mal. Por que ele está aqui? Havia um cara novo na foto. Jim, que foi apresentado como um novo membro da guilda, e Hiro se lembrava dele como um espadachim infernal. Ele também conhecia Monk e o chamava de monge destruidor imortal. Hiro não conseguia entender como e por que todas essas pessoas se reuniram em uma guilda. A garota mostrou o vídeo a Hiro, acrescentando que coletou todos os vídeos para que ele pudesse ver do que ela estava falando. Ana acrescentou que, em sua opinião, ninguém controla. Em um vídeo, Steve matou facilmente uma multidão de monstros voando em sua direção. O próximo vídeo mostrou imagens da luta entre nosso herói e o Rei Lagarto, quando ele jogou o monstro contra uma montanha. Hiro olhou para esses vídeos em estado de choque, e a garota disse que ele não é forte demais para um cara de uma masmorra de nível F. O cara confirmou que esse definitivamente não era o nível de uma pessoa daquela masmorra, e Ana disse que era provável que ele fosse tão especial quanto Hiro. O cara se perguntou o que aconteceria se ele tivesse sido acordado, mas simplesmente não foi incluído no banco de dados. Hiro não conseguia acreditar, mas tudo se encaixou. Steve era um regressor tanto quanto ele. Ele pensou que talvez Steve tivesse retornado ao passado para reunir todos os vilões da guilda. Mas por quê? Hiro de repente pensou que Steve, assim como ele, queria mudar o futuro. O cara pensou horrorizado que então seu plano ideal, que ele havia criado para voltar ao passado, poderia ser destruído. Então Ana percebeu que Hiro estava nervoso e perguntou se estava tudo bem com ele. O cara suspirou pesadamente e pensou que queria ir para lá depois do apocalipse. Ele estava claramente preocupado e se virou para a garota, que perguntou surpresa o que era. Quando questionado, Hiro respondeu que precisava ir para seu país de origem. O cara falou muito sério e disse que precisava conversar com Steve. Mas a esta afirmação, Ana respondeu que era impossível agora, e Hiro perguntou surpreso por quê. A árvore perto da guilda de Steve ficou maior e veados e até elefantes começaram a aparecer na floresta. Os refugiados acamparam perto da guilda, e com eles estavam os órfãos que foram abrigados pelo monge. Todos ficaram surpresos ao ver que havia até elefantes aqui, e um monte de frutas e vegetais diferentes estavam crescendo. As crianças viram maçãs crescendo e perguntaram se realmente poderiam comê-las.
Monk ordenou que eles também precisassem de um lago, e as crianças gritaram de alegria, apreciando a beleza ao seu redor. As crianças correram e gritaram o que viram pelo caminho. Algumas viram uvas, outras gritaram que comeriam todas as bananas. E perto do portal, o Burô dos Renascidos montou seu acampamento de módulos. Um cara relatou que 37 esquadrões de 20 pessoas estiveram na masmorra por 28 horas, e a guilda de Steve limpou tudo em 2 horas e meia. O segundo cara disse que a 8ª corrida da guilda de Steve durou apenas 11 minutos. Melissa ficou irritada, imaginando que se eles passassem 10 horas por dia percorrendo a masmorra, eles a concluiriam em 4 dias. Ela ficou furiosa porque sabia que não foi à toa que concordaram tão rapidamente e que era necessário impor um limite ao número de ataques. Enquanto isso, Jim exibia sua nova arma, a lâmina infernal, e os caras disseram que combinava perfeitamente com ele. Steve disse que era um presente de boas-vindas e perguntou se gostou. Jim disse com alegria que realmente gostou, porque sua espada velha era cega, e Steve simplesmente lhe deu esta. Donnie acrescentou que esta é uma lâmina cujo poder total só está disponível no rank B. Até alcançá-la, a espada não revelará todo o seu poder. O cara disse com um sorriso que tentaria conseguir o mais rápido possível, e agradeceu sinceramente ao cara. Monk virou-se para Steve e disse que também queria perguntar uma coisa. O monge disse que seu cajado não causava dano suficiente, e que ele queria uma arma que pudesse causar críticos com mais frequência. Jim perguntou calmamente a Donnie se ele realmente era um monge, e ele respondeu se realmente achava que o cara era uma freira, e Chad estava tomando remédios naquela época. Monk disse que gostaria muito de comprar uma lança alada, mas com seu nível não consegue. Steve perguntou se estávamos falando daquela lança que custa 120 milhões, e é automaticamente promovida ao Rank E. Uma lança apareceu na mão do nosso herói, brilhando e cintilando. Os caras confirmaram com entusiasmo que esta era a lança alada. Steve entregou a Monk, e o cara imediatamente balançou a lança, verificando o equilíbrio. Monk disse em voz alta que estava grato por ele, e que o retribuiria com intermináveis maldições e com o sangue de seus inimigos. Jim novamente perguntou calmamente a Donnie de quais maldições estávamos falando, e o cara respondeu que Monk era especializado em debuffs especiais. Steve perguntou a Donnie se ele precisava de alguma coisa, mas Donnie respondeu que já havia comprado essa coisa para ele, mostrando-lhe o rifle em mãos, e acrescentou que não precisava de mais nada. Os caras começaram a perguntar a Steve por que havia um elefante andando pela casa dele, mas nosso herói não tinha ideia disso. E Jim pensou que precisava se acostumar com o fato de que a equipe Rank F andava tão livremente na masmorra de 4º nível. Steve virou-se para o irmão e perguntou-lhe sobre os medicamentos. Jim perguntou novamente o porquê, e Donnie respondeu que, caso contrário, teria que forçá-los a tomá-los. 2 lâminas apareceram nas mãos de Chad, envoltas em um brilho azul. O sorriso maluco em seu rosto ficou mais significativo e o cara disse: "Vamos começar." Enquanto isso, Hiro esperava uma resposta à sua pergunta por que eles não conseguiram chegar ao seu país de origem. Ana respondeu que todas as viagens aéreas estão fechadas. Mas Hiro foi o primeiro a saber disso e perguntou o que significava. A menina mostrou a notícia no tablet, dizendo que apareceu recentemente. O artigo incluía informações sobre um ninho de Wyvern sendo quebrado e que um avião de passageiros havia sido abatido. Ana acrescentou que isso não se aplica apenas às viagens aéreas. As hidrovias também estão fechadas, mostrando uma matéria sobre um navio desaparecendo no mar. Hiro olhou surpreso para o artigo, perguntando mentalmente por que os Wyverns haviam surgido agora. Nesse momento, o ministro ligou para ele dizendo que o assunto era urgente. O ministro disse que seu grupo precisava sair com urgência porque a masmorra do 7º nível havia sido aberta recentemente. Hiro não acreditou no que ouviu, não entendendo como a masmorra de 7º nível poderia abrir. Ana também ficou surpresa, dizendo que, de acordo com suas previsões, a masmorra só deveria abrir por mais 5 meses. Olhando pensativamente para a tela do telefone, Hiro decidiu que os acontecimentos haviam mudado. Olhando as anotações sobre a época em que os eventos começaram, ele pensou que os Wyverns só iriam surgir em 3 meses, e os militares precisariam de 1 mês para lidar com eles. Mas se eles não conseguirem fechar a masmorra de 7º nível agora, uma crise começará no mundo. E Hiro achou que estava tudo confuso e se tudo corresse nesse ritmo ele não teria tempo de se preparar. Ele decidiu que apenas Steve poderia ser a razão pela qual ele deveria ter retornado do futuro. E se assim fosse, todas as pessoas ao seu redor poderiam se tornar indivíduos excepcionais. Hiro pensou que havia apenas uma pedra do tempo e se perguntou se Steve também voltou há 20 anos. Ou é de outra época. Então ele poderá saber sobre isso e seu futuro. O cara decidiu que não poderia mais ignorar Steve e precisava encontrá-lo o mais rápido possível. E se os objetivos de Steve forem diferentes dos de Hiro, então ele terá que se livrar do nosso herói, pelo bem da humanidade.
Hiro virou-se para Ana e disse que eles iriam primeiro para a masmorra de 7º nível. A garota respondeu dizendo que continuaria coletando dados sobre Steve. E nosso herói estava na masmorra naquele momento e pediu a Munk para coletar monstros. O monge começou a bater na tigela e murmurou uma oração baixinho. Mas Donnie correu até ele e gritou para que apertasse o copo com mais força e orasse mais alto. Jim ficou envergonhado com essa tática de batalha, mas ainda assim pegou sua espada cedo. Donnie, que olhava pela mira de seu rifle, gritou para os rapazes que os inimigos estavam se aproximando. Todo o pelotão olhava atentamente para as profundezas da floresta quando o cara gritou que eram 40 metros. Chad sacou suas lâminas, rindo baixinho, e Jim desembainhou sua espada quando Donnie disse que os inimigos estavam a 30 metros de distância. Finalmente, uma multidão de homens lagartos apareceu, correndo em direção a AOE, nossos rapazes, agitando lanças. Donnie gritou que havia 125 homens lagarto à frente. Steve convocou os espíritos e eles voaram em direção a AOS monstros de suas mãos. Steve liberou os espíritos com uma mão e ativou a habilidade Tornado com a outra, fazendo com que os homens lagarto fossem levantados na água e girassem no ar. Donnie gritou que foi o único que conseguiu sair, mas imediatamente atirou nele com um tiro preciso. O menino respondeu alegremente, dizendo que já havia conquistado 13 pontos. Mas havia cada vez mais monstros, e Donnie gritou que já havia muitos deles. Aqui Munk ativou sua habilidade Dragon Breakthrough, e um enorme dragão azul ergueu uma multidão de monstros para o céu. Mas os monstros começaram a cair, e Chad entrou na batalha, correndo em direção a AOS monstros caídos. Donnie virou-se para Jim e perguntou por que ele estava parado como um pilar, avançando, caçando. E Jim realmente congelou, e apenas as palavras de Donnie o tiraram de seu estupor. Havia cada vez mais homens lagarto e eles olhavam para os caras com raiva, preparando-se para atacar. Donnie atirou neles, gritando para que morressem. E Chad cortou monstros com adagas, cortando suas mãos. De repente, um dos monstros chegou quase perto de Donnie, apontando uma lança para sua cabeça. Mas Jim veio em seu auxílio, cortou a lança e cortou a cabeça do monstro. Donnie agradeceu ao cara por salvá-lo com um sorriso, mas se virou e viu que Jim estava acabando com o monstro em estado de choque. Mas quando o segundo monstro correu até eles, Jim se concentrou e facilmente cortou sua cabeça. Donnie pensou surpreso que a lâmina infernal estava matando monstros. O menino pensou que estava em um nível completamente diferente, olhando para Jim. Jim se lembrou do passado quando decidiu ingressar em uma grande guilda e foi para uma entrevista na guilda Scylla. Ele pensou que nenhuma outra guilda enviaria um espadachim Hank e ir para a masmorra de 4º nível. E com um sorriso satisfeito percebeu que tudo era diferente na guilda de Steve. De repente, um enorme homem lagarto apareceu ao lado de Jim e rosnou bem na cara dele. Olhando para a máscara na cabeça do monstro, Jim imediatamente percebeu que ele era o rei dos homens lagarto. Naquele momento, Chad chegou a tempo, atingindo o monstro por trás, cortando-lhe o braço. E Jim parecia ter reunido todas as suas forças na ponta da lâmina e brandido com um grito. Ele desferiu uma série de golpes no monstro e seu corpo imediatamente se despedaçou, surpreendendo o cara. Todos ficaram surpresos com este ataque e observaram silenciosamente enquanto o sangue escorria do corpo sem cabeça do rei lagarto. Mas Jim ficou muito surpreso, não conseguia acreditar que havia decapitado o rei lagarto com um só golpe. Mas Donnie de repente perguntou melancolicamente por que era necessário matá-lo imediatamente. O menino disse com tristeza que agora teria que jogar todos os malditos cristais aqui novamente. Jim não entendeu imediatamente por que Donnie estava reclamando, mas então finalmente percebeu. Ele sorriu culpado e pediu perdão, acrescentando que algo havia se espalhado. Um portal se abriu ao lado dos rapazes e uma voz anunciou que faltavam 5 minutos para o portal fechar. Steve mandou sair daqui e os caras foram obedientemente até o portal. Donnie continuou a olhar para os corpos, acrescentando que havia 400 milhões de pedras aqui. Chad disse a ele para marcar, porque eles poderiam voltar aqui mais tarde. Donnie disse que queria comer aquelas tortas de peixe e sugeriu que Chad fosse comê-las. Por causa dessas conversas, ninguém percebeu que o monge de repente desacelerou e começou a suar porque sua perna mordida doía. E neste momento outro grupo estava limpando a masmorra. O soldado sentado no quartel-general pediu ao grupo 2 que relatasse a situação e foi informado de que haviam explorado o setor 3 a 30% e acrescentou que se Steve tivesse encontrado algo importante aqui, ele o teria marcado. O soldado também relatou que havia verificado todos os desenhos da caverna e estava passando para o próximo setor. De repente, um soldado do quartel-general relatou ter visto a movimentação de 6 alvos a 70 metros deles, às 4 horas. Cedric ouviu esta informação e disse que foi aceita. Ele enviou 2 soldados, dizendo-lhes para destruir os alvos silenciosamente e imediatamente pegar os cristais de sangue. Cedric contatou a base e perguntou a localização do Rei Lagarto. O soldado disse que a equipe de reconhecimento informou que ele estava se deslocando no setor 12. O soldado respondeu que entendia tudo e suspirou pesadamente, largando a caneca de café.
Ele se perguntou quando eles encontrariam algo valioso se estivessem percorrendo a masmorra tão lentamente. De repente, o soldado ouviu sons estranhos e virou-se para ver o que estava acontecendo. Outro soldado relatou que 8 homens lagarto estavam se movendo em direção à base, a 70 metros de distância. O cara estava claramente preparado para o fato de que os monstros poderiam tentar atacá-los e perguntou se eles poderiam vê-lo. Ele olhou para o lado onde um ponto vermelho ardia nos arbustos. O cara segurou o controle remoto nas mãos e disse que se os monstros se aproximassem, ele os transformaria em carne picada. De repente, algo pegajoso pingou no rosto do cara e ele olhou surpreso. E no telhado estava sentado o Rei Lagarto e sorriu, olhando para os soldados. Enquanto isso, o esquadrão de Cedric esmagou os homens lagarto e tirou cristais sangrentos deles. De repente, Cedric ouviu algo e virou-se bruscamente em direção ao quartel-general, perguntando o que aconteceu. O destacamento ouviu uma transmissão de rádio informando que o quartel-general foi atacado e era necessário iniciar imediatamente a defesa. E naquele segundo, ocorreu ali uma explosão. Cedrico praguejou e correu em direção à explosão, e o resto dos soldados correram atrás dele. Mais homens lagarto correram em sua direção, e o homem balançou o machado, preparando-se para atacar. Cedrico eliminou os monstros com facilidade, correndo em auxílio do quartel-general. Ele ordenou em voz alta que todos corressem rapidamente para a base. Eles deveriam chegar a tempo. Helicópteros e drones do grupo 707A circularam o local de pouso. Um novo grupo de pessoas infectadas aproximava-se dos soldados. Um soldado disse que os Necrovilles estavam recuando. O segundo gritou que as vítimas precisavam ser retiradas daqui de helicóptero. Os soldados tentaram impedir a fuga dos infectados e atiraram em todos que estavam à vista. Valentine disse a Jan que eles receberam um sinal SOS enquanto voavam em uma missão e aparentemente chegaram bem a tempo. Jan disse que eles planejavam se unir ao grupo SDS. O cara disse que todo o SDS está em movimento, pois terá que trabalhar simultaneamente em 5 masmorras de segundo nível. De repente, todos ergueram os olhos quando viram uma bola de fogo voando em direção ao helicóptero. O helicóptero explodiu e se partiu em pequenos pedaços, chocando todos os soldados. De repente, um enorme monstro apareceu por trás das árvores, jogando bolas de fogo em todas as direções. O soldado em frente à tela escura disse a Melissa que o relatório terminava ali. Ele disse que esta foi a última gravação feita por um dos soldados com habilidade de transferência de dados. Melissa esclareceu que eles não aprenderam nada de novo. Ele respondeu que um relatório sobre a situação seria recebido assim que tudo fosse esclarecido. Melissa pediu ao soldado que respondesse por que esses grupos mudaram de rota e foram parar ali. O soldado começou a dizer que se os instrutores decidissem que era um erro, mas a menina o interrompeu e gritou porque foram para a zona vermelha das Necrovilles. Quem deu a ordem? Ela gritou com raiva que se essa aberração voltasse viva de lá, ela mesma o mataria. Melissa tentou ligar, mas ouviu a voz da secretária eletrônica informando que o aparelho do assinante estava desligado. Ela suspirou pesadamente e perguntou em voz alta o que havia de errado com Jan. Por que isso sempre acontecia com ela? E o telefone para o qual ela estava tentando ligar estava quebrado em uma poça de sangue. A base da masmorra foi destruída. Todo o equipamento foi derrubado e respingado de sangue. O soldado, sem um braço, voou para fora do prédio do quartel-general, mal contendo um grito. E o Rei Lagarto estava correndo como um soldado, tentando agarrá-lo. O monstro alcançou facilmente o soldado ferido e pressionou a cabeça no chão com uma pata. Mas o soldado parecia estar esperando por isso. E, sorrindo maldosamente, apertou o botão vermelho do controle remoto. O Rei Lagarto sentiu algo e se virou. E o menino disse-lhe para morrer rapidamente. De repente, todo o corpo do monstro ficou coberto de fogo e começou a se desintegrar. Cedrico e seu esquadrão correram para o quartel-general e ficaram surpresos ao ver a cabeça do Rei Lagarto. Um dos soldados disse que um portal apareceu a 120 metros de distância, 10 minutos antes de fechar. Cedric ficou irritado com a situação e disse que era uma pena. Neste momento, na sede da defesa da capital, Melissa estava dirigindo quando recebeu uma ligação e atendeu pelo fone de ouvido. O soldado informou que o primeiro grupo havia retornado, mas 2 deles estavam mortos e outros 2 ficaram gravemente feridos. A garota ficou surpresa com o número de vítimas e perguntou o que poderia ter acontecido com elas na masmorra de 4º nível. O sargento respondeu que isso se devia ao facto de terem de se dividir em 2 grupos para limpeza e reconhecimento, e acrescentou que dentro de 2 horas iriam descer novamente. Melissa pediu para eles esperarem para encontrar reforços e perguntou o que os outros grupos estavam fazendo, mas todos estavam em uma incursão. A menina perguntou se eles haviam encontrado algum outro objeto de valor. O soldado respondeu que estavam ocupados defendendo a base. Não havia mais relatos importantes. Acrescentou que confirmaram as diferenças horárias. O grupo 1 passou ali 48 horas, mas apenas 24 passaram no terreno. Melissa pensou que quando ela entrou na masmorra,
O tempo estava passando 2 vezes mais rápido. Steve desapareceu por 10 anos, o que significa que passou 20 anos na masmorra. Melissa lembrou-se das palavras de Steve sobre como você precisa treinar durante 1000 anos para se tornar forte. A garota achou que eles já haviam confirmado a veracidade das palavras de Steve. Então seu treinamento deveria ter levado 500 anos na realidade. Melissa se perguntou como Steve pôde ter passado 1000 anos ali. Ela disse em voz alta que a guilda de Steve estava muito à frente deles. Mesmo que aumentassem o número de mercenários, eles precisariam alcançar o cara rapidamente. O cara disse que o grupo de Steve havia terminado de limpar a masmorra 50 vezes em 7 horas. Eles relataram que estavam saindo da masmorra nesta ilha. Eles vão ao Awoken Bureau para atualizar os arquivos de seus guerreiros. E Melissa fica chocada com a saída deles. E neste momento Chad estava dirigindo. Seu nível aumentou para I0. Os caras estavam dormindo no banco de trás. Seus níveis também aumentaram. Donnie e tinha 1. Monk D tinha 0 e Jim D tinha 2. Steve virou-se para Jim e perguntou se ele estava cansado. O cara, envergonhado, respondeu que tudo parecia um sonho. Steve ficou surpreso com a resposta e perguntou o que exatamente. Jim disse timidamente que durante 14 anos ele apenas sentou as calças. Ele nunca havia entrado nas masmorras de 4º e 3º nível antes. Mas hoje ele entrou na masmorra de 4º nível 50 vezes. E até mesmo os homens lagarto que ele matou em lotes eram tão fortes quanto os chefes das masmorras do 1º e 2º níveis. Por 3 anos brincando, Jim mal alcançou o Rank E. E na guilda de Steve ele subiu para o Rank D em um dia. E se ele tivesse ido para essa guilda Scylla, não teria tido tempo de completar o treinamento. Isso não é um sonho, Jim perguntou corando. Steve, falando sério, se ofereceu para beliscar o cara, mas Jim recusou contato. O carro chegou na agência acordada e Chad gritou para os rapazes acordarem. Steve disse aos caras sonolentos para terminarem aqui rapidamente, e eles iriam comer lagosta. Na sala de medição de energia, como antes, relâmpagos brilhavam e os olhos de alguém eram visíveis neles. Steve continuou a ouvir vozes no dispositivo e pensou que quanto mais forte ele se tornava, mais claramente ele as ouvia. O cara se lembrou das palavras de Melissa de que esse aparelho seria construído por um cientista inglês, e ela avisaria Steve quando fosse possível marcar um encontro. Nosso herói estava cheio de vontade de voar para a Inglaterra para conhecê-lo. Donnie viu o resultado da pesquisa de Steve e disse que seu número era muito maior que o Rank C, então por que ele foi atribuído apenas a ele? Mas parabenizou o cara mesmo assim. Nosso herói ficou surpreso que só agora descobriram o nível dele. Acontece que só ele consegue ver o nível das outras pessoas. Steve abordou o funcionário e perguntou quem criou seu back-end. Donnie disse surpreso que parecia ter aparecido logo após acordar. E o funcionário disse que isso era mais um mito interno. Eles a chamam de Pedra de Deus. Após o grande desastre que esse item foi encontrado, ele desenvolveu a engenharia espacial. Donnie disse que parecia ter ouvido falar disso, e Steve perguntou surpreso o que significava a Pedra de Deus. O funcionário disse que depois de um grande desastre, uma pedra vermelha com uma escrita se formou em algum lugar da Europa. Após o seu aparecimento, todos os europeus despertos já apareceram com uma interface. As pessoas que sobreviveram ao grande desastre consideraram esta pedra como uma espécie de mensagem divina na qual foram inscritos convênios. Após decifrar esses convênios, pedaços da pedra foram colocados em todas as partes do mundo. Graças a eles, os despertos podem funcionar com a interface. Uma partícula desta pedra divina está localizada no processador do computador da agência, e graças ao poder desta pedra, eles são capazes de controlar a interface dos despertos. Os caras ficaram surpresos com o que ouviram, e disseram que nem sabiam disso. Steve perguntou ao cientista o que foi decifrado. Ele respondeu que os fundamentos do mundo das masmorras, nivelamento, uso de energia espacial e coisas do gênero foram revelados lá. Nosso herói pediu pensativamente que tudo isso se tornasse o plano de Deus. Saindo da agência, os caras discutiram ativamente o que ouviram. Steve perguntou como alguém poderia encontrar Deus e Donnie respondeu que provavelmente após a morte. Nosso herói se perguntou se seria possível criar um desperto se ele fosse escrito com energia atômica durante um ataque. Mas Donnie disse que isso era ficção e que condições especiais eram necessárias para o despertar. Steve mudou de assunto e parabenizou a todos por subir de nível. Jim ainda dizia que não parecia um sonho, e nosso herói perguntou quantas vezes ele repetiria isso. Chad disse que seu nível agora era 0, e os caras ficaram surpresos que seu nível subiu. Steve perguntou ao irmão se ele se lembrava daquela masmorra dos orcs, e Chad perguntou se ele realmente queria ir lá novamente. Nosso herói disse que depois de aumentar seu nível, ele tem força suficiente para domar ainda mais lobos. É hora de expandir sua família novamente. Donnie perguntou o que eles deveriam fazer, e Steve disse-lhes para fazerem incursões com Jim para que ele pudesse ganhar pontos de experiência mais rapidamente e trabalhar no trabalho em equipe. Jim agradeceu ao cara, chamando-o de capitão, e o cara disse que era bom fazer incursões com Steve.
Então Donnie disse alegremente que desde que eles aumentaram o nível, os pagamentos do governo aumentaram. E Chad perguntou por que ele precisava deles, se eles haviam se desenvolvido muito mais na masmorra. O menino pensou um pouco e disse que é verdade que agora eles estão ricos. Monk disse que, segundo seus cálculos, eles ganharam cerca de 5 bilhões. Donnie acrescentou que eles também retiraram vários cristais de sangue. Chad voltou-se para Jim e disse que se esqueceu de contar a ele. A guilda fica com metade da receita, e o valor restante é dividido entre os participantes do ataque. Jim ficou chocado com o fato de 500 milhões terem sido transferidos para ele e acrescentou que não fez nada. Donnie disse que Steve era uma pessoa muito gentil, mas Jim não podia aceitar essas condições. De repente, nosso herói disse em voz alta que estava com fome e chamou todo mundo para comer lagosta. E naquele exato momento, Donnie agarrou sua cabeça e gritou que havia esquecido alguma coisa. Os caras se viraram para ele surpresos e perguntaram o que aconteceu. Lágrimas apareceram nos olhos do cara e ele disse que parecia que seria morto em breve. Os rapazes ficaram novamente surpresos com o comportamento de Donnie e perguntaram por que o matariam. Depois de um tempo, os caras chegaram em Steveland. Tinha cada vez mais gente lá. E ao longe, havia um portal brilhando. Os caras se reuniram perto do laptop de Donnie, e Jim ficou chocado com a quantidade de dinheiro que havia lá, e Chad leu em estado de choque de quem vieram as transferências. Donnie disse soluçando que o dinheiro provavelmente foi enviado a ele pela Yakuza. Chad disse que a Yakuza se importava com o retorno do caçador, e respondeu que, a julgar pelas mensagens, eles estavam interessados na habilidade de Steve no cultivo de plantas. Agora, uma enorme área cultivável de terra foi destruída. A maior parte dos alimentos vem do planeta Aruka, e a habilidade de Steve pode resolver a crise de qualquer país. Donnie disse com um sorriso que se eles fossem próximos de Steve, nenhuma crise seria assustadora para eles. Nosso herói perguntou por que ele pensava que iriam matá-lo. Donnie disse que eles estavam lhe dando dinheiro porque queriam falar com ele. E se ele não fosse até eles em 2 dias, eles matariam o cara. Steve disse sério que já havia dito que não iria até eles. O menino disse que eles estavam acompanhando e um dia Donnie escreveu algo para eles. Ele mandou uma mensagem enquanto estava bêbado, dizendo que Steve não tinha dinheiro suficiente para conhecê-lo. Jim estalou em estado de choque e Steve perguntou calmamente o que era necessário dele. Donnie pediu para gravar uma mensagem em vídeo para os patrocinadores. Caso contrário, eles fariam algo ruim com o menino. Nosso herói concordou imediatamente com este pedido. O menino deu um pulo e fez uma reverência para Steve, agradecendo e prometendo que enviaria todo o dinheiro para o benefício da guilda. Com lágrimas nos olhos, ele acrescentou que também deveria mudar o nome do canal para Steve's Guild. Nosso herói pediu para terminar isso rápido e ia recomer lagosta. Os rapazes também apoiaram o pedido de Steve, dizendo que estavam com muita fome. Donnie montou a câmera e começou a gravar. Ele disse olá e se apresentou. Ele puxou Steve em sua direção e o apresentou como o homem que eles esperavam há tanto tempo, e disse que queria dizer algo pessoalmente aos patrocinadores. Donnie sugeriu ouvir e saiu de cena, deixando Steve sozinho. Steve olhou direto para a câmera e disse sem mais delongas: "Não vou a lugar nenhum." Depois, nosso herói se virou e disse que era tudo. Agora é hora de comer lagosta. Donnie ficou em estado de choque, perguntando a Steve se isso era tudo. Os caras também não entenderam o que havia de errado. Jim acrescentou que disse tudo direto ao ponto. E Monk acrescentou que estava com fome e apressou os caras. Naquele momento, Donnie recebeu uma mensagem e leu que se Steve não quiser ir, eles próprios podem vir e perguntar se Steve está bem. Os rapazes se viraram surpresos ao ouvir tal proposta. Donnie disse que eles estavam prontos para encontrá-los aqui e que queriam ter uma conversa séria com Steve. Nosso herói pediu para dizer a eles que não se importa. Ao sair, Steve disse quem os impediria se decidissem vir para cá. Chegando ao café, Chad perguntou de que país eles escreveram e Donnie respondeu que parecia ser do país para onde Hiro havia ido. E os rapazes nem perceberam que o homem da mesa ao lado os observava atentamente. A noite caía lentamente na cidade e os carros corriam pela estrada movimentada. Em um dos carros, um cara conversou com o patrão e disse que estava a caminho. Depois de encerrar a ligação, o cara fez uma careta de raiva e disse que aquele velho havia chegado até ele. Ele se virou para o motorista e disse que hoje estava muito cansado. Então eles estavam indo para o clube. O homem foi chamado novamente e atendeu a ligação com desagrado. Um homem ligou de um café, disse ao diretor que havia encontrado Steve e o homem perguntou surpreso onde ele estava. Ele respondeu que depois do jantar com a guilda nosso herói iria para a masmorra. O diretor perguntou qual, e ele respondeu que parecia a masmorra onde havia ocorrido um incidente recentemente. O homem sorriu de repente e disse ao seu subordinado para mantê-lo ali. Após essa conversa, uma campainha tocou no prédio da Associação do Hospital Municipal Infantil. O homem sentado na cadeira atendeu ao chamado do diretor e perguntou como poderia ajudar.
A diretora disse que parece que tem uma integrante do grupo Vita, Grace. Na última entrevista, ela disse que gosta de Steve. O homem da cadeira disse que está tudo certo, ele está certo. O diretor disse que em breve lançariam uma nova música e disse que desta vez pensava em fazer uma propaganda baseada no escândalo. O homem franziu a testa e perguntou se aquilo era realmente uma questão de relações públicas negras. O diretor virou-se para o motorista e disse que ele precisava se virar para pegar um cliente. O motorista virou o carro bruscamente e correu na direção certa. O homem no carro recebeu outra ligação e cumprimentou o presidente que ligou. O presidente gritou com ele, chamando-o de maluco e perguntando por que ele ainda não estava aqui. O homem respondeu que agora estava dando todas as suas forças ao grupo do hospital infantil e perguntou por que ele estava xingando. O presidente gritou novamente e perguntou se ele estava tramando algo contra ele novamente. Ele gritou para o homem ir rapidamente até ele e acrescentou que se fosse para outro lugar não viveria. O homem disse-lhe para não se preocupar, porque era seu filho e deputado da corporação DSS. Ele prometeu que desta vez com certeza seria capaz de fazer algo em benefício da corporação. Mas o homem não entendeu nada e gritou o que estava falando. Com um sorriso satisfeito, o homem respondeu que queria recrutar Steve. O presidente gritou novamente, perguntando se ele realmente achava que tudo era tão simples e acrescentou que já havia mandado um gerente para lá. O homem não suportou os gritos do pai e, dizendo que na verdade também tinha negócios próprios, desligou a ligação. Olhando para a tela do telefone, o homem ficou surpreso por não poder confiar tanto no próprio filho. Gaz ligou para o próximo homem, chamando-o de irmão. O homem sorriu com a ligação e perguntou à garota como ela estava. Ela perguntou se era verdade que ele queria apresentá-la a Steve. O homem respondeu que estava vindo buscá-la e pediu à garota que saísse. Após encerrar a ligação, ele se lembrou da conversa com o pai e ficou bravo com o gerente, como essa velha raposa ousava interferir e incomodá-lo. Ele achava que os jovens deveriam conversar com os jovens. Mesmo Steve não conseguiria resistir ao ídolo do grupo Vita. O homem pensou que se conseguisse, não teria mais que se humilhar diante de seu pai. Seu poder seria ilimitado. E neste momento, em uma das masmorras, estava escuro. Os prédios altos estavam cobertos de grama e barulho era ouvido por toda a área. Esse barulho foi feito por um helicóptero circulando e monstros o observavam pelas janelas. Bolas brilhantes voaram para fora do helicóptero e voaram para frente. Cada bola era um dispositivo que emitia um brilho infravermelho. Uma imagem apareceu na tela do helicóptero e o piloto disse que havia duendes por toda parte. Eles procuravam uma agulha no palheiro. O piloto se pergunta por que eles, soldados altamente treinados e com os melhores equipamentos, foram enviados em busca de algum cara. De repente, na tela, no espectro ultravioleta, apareceu a imagem de uma pessoa. O piloto gritou para a esquerda e a bola luminosa girou, iluminando tudo ao redor com luz vermelha. A luz vermelha iluminou um homem sentado no canto. Ele tinha uma grande cicatriz no rosto. O homem ficou furioso por ter sido encontrado e, xingando, disse que primeiro se aproveitaram dele e agora isso. Os soldados gritaram do helicóptero para ficarem parados e o levariam embora. O piloto praguejou e disse que parecia que o cara deles estava cercado por goblins por todos os lados. No mesmo momento, o rosto de um goblin apareceu na frente do rosto do cara com a cicatriz. Um piloto gritou para o outro que precisavam acelerar para salvá-lo. E o cara com a cicatriz disparou de volta com uma pistola, gritando a plenos pulmões de medo. Depois de matar os goblins mais próximos dele, ele correu para o lado, tentando escapar. Mas os goblins não quiseram largar a presa e correram atrás do cara, alcançando-o. E do lado de fora da janela, o helicóptero voou mais perto do local onde estava o fugitivo. O cara correu com todas as suas forças, mas o goblin o alcançou, brandindo um machado. O cara se virou e disparou mais alguns tiros, interrompendo a perseguição. Ele subiu as escadas correndo e continuou a atirar, evitando que os goblins se levantassem. Mas o azar tomou conta do cara, ele tropeçou e caiu no chão. E junto com a queda, a pistola caiu de sua mão e voou para o lado. O cara nem teve tempo de se levantar quando o goblin o alcançou e abriu a boca cheia de dentes para matá-lo. E naquele exato momento, a cabeça do goblin explodiu com o tiro. Ao som de vidros quebrando, um pelotão de soldados arrombou as janelas do prédio onde ocorreu a perseguição. O capitão disse que se tratava de um grupo da segurança do estado e mandou cercá-lo. O cara com a cicatriz percebeu que não tinha para onde correr e praguejou com raiva. E o carro preto que circulava pelas ruas da cidade tocou. E a tela mostrou um grupo de ex. O homem atendeu a ligação e soube que se tratava de um grupo de ex. Relataram que o alvo havia sido capturado. O homem disse que foi um ótimo trabalho e pediu para ser enviado para um local de armazenamento. Enquanto isso, o diretor repreendeu o gerente, perguntando o que ele havia feito. O homem disse com raiva que pediu ao gerente que o detivesse até que ele chegasse. O gerente lembrou como Steve caminhou até o portal e ouviu vozes surpresas de que ele estava indo sozinho. O homem chamou seu nome e o cara se virou.
Ele entregou seu cartão de visita e disse que era da empresa DGB. Mas Steve não o ouviu mais, pois ele entrou no portal e sua silhueta ficou embaçada. O gerente disse com culpa que Steve desapareceu em um piscar de olhos e entrou no portal sem sequer ouvi-lo. O diretor se virou e disse que não queria ouvir nada. E o gerente pediu desculpas novamente. Ele perguntou quanto tempo demorou para limpar da última vez. E o gerente respondeu que os dois terminaram em 4 dias. O homem fez uma careta e disse que precisaria de cerca de 8 dias sozinho. O diretor se perguntou se ele realmente foi lá sozinho, chamando Steve de louco, porque aquela era uma masmorra de 5º nível. Nesse momento, a janela do carro se abriu, e a garota perguntou quando poderia ver Steve. O diretor fechou os olhos, ficando de costas para a garota, e perguntou que tipo de farpa ela era. E Steve já estava limpando a masmorra e pisando em uma montanha de cadáveres de goblins. Nosso herói estudou as características, recebeu todos os pontos de druida, mas precisou de mais pontos de experiência quando sentiu uma agitação na montanha de cadáveres. Ele sorriu longamente, perguntando se alguém ainda estava lá e ativou a habilidade de busca. Na montanha dos goblins, um monstro foi destacado, que por algum milagre estava vivo. Steve imediatamente correu para lá, balançando seu machado, e o goblin olhou para ele surpreso. O machado pousou na cabeça do monstro, rasgando não só ele, mas também os corpos vizinhos. Nosso herói tirou uma pedra ensanguentada e viu uma mensagem informando que havia recebido 23 pontos de experiência, exatamente o que precisava. A pedra desapareceu de sua mão e apareceu imediatamente na grande conta da guilda. Agora havia pontos suficientes e a Interfest se ofereceu para abrir uma vaga de caça por 5.000 pontos. Steve ouviu uma mensagem informando que havia aberto um campo de caça. A interface abriu o mapa e pediu para selecionar um local de caça. Nosso herói ampliou o mapa e descobriu uma área chamada Terra de Steve. Ele selecionou sua terra e o sistema disse que o local de caça foi selecionado com sucesso. Em seguida, abriu informações sobre os domesticados. A capacidade era de 100, e ele havia domesticado 24 indivíduos até o momento, um deles híbrido. Steve ficou surpreso ao ler sobre o híbrido e decidiu que estávamos falando de Peck. Um novo esquadrão de orcs estava se aproximando, e a interface oferecia a atribuição de um comando de convocação. Os orcs avançaram, agitando suas armas, querendo matar Steve. E nosso herói escolheu cuidadosamente qual comando de convocação ele iria inventar, como se não percebesse os enormes orcs. De repente, ele estendeu a mão em direção a um destacamento de orcs. Ela brilhou com um brilho azul e o cara disse: "Convocando feras." Raios e relâmpagos começaram a sair da mão do cara, iluminando tudo ao seu redor. Mas os orcs avançaram destemidamente em direção a Steve, sorrindo e rosnando. Do brilho azul, uma distinta boca de lobo emergiu, revelando uma fileira de dentes. Os lobos começaram a aparecer no campo de batalha um após o outro, o que fez Steve sorrir satisfeito. Agora toda a matilha de lobos estava correndo em direção aos orcs. E a pomba voava sobre o campo, como se estivesse observando o andamento da batalha. Seguindo os lobos, o próprio Steve correu para a batalha, preparando uma adaga para a batalha. Ele sorriu satisfeito e disse que hoje poderia preencher todas as 100 vagas. A música tocava alto no clube e os jovens dançavam alegremente. Mas o diretor disse que hoje as pessoas ficaram meio tristes e pediram para convidar lindas garotas para cá. O gerente ligou novamente para ele, e ele respondeu descontente. Mas quando disse que Steve já havia retornado da masmorra, não acreditou no que ouviu. O diretor perguntou se o gerente estava bêbado, caso contrário, como ele poderia voltar da masmorra em 2 horas. Mas quando soube que Steve havia entrado na masmorra novamente, ficou ainda mais surpreso. O gerente disse que, a julgar pelas palavras da vendedora, é a 2ª vez que ele faz isso, e leva cerca de 2 horas para limpar a masmorra. O diretor achou difícil acreditar nisso e decidiu que o gerente era completamente mau. Grace estava olhando algo em seu tablet quando o diretor ligou para ela e ela perguntou surpresa, agora mesmo. Enquanto isso, Steve estava se divertindo na masmorra cortando orcs em pedaços. Virando-se, ele viu uma chuva de flechas voando em direção a AOS lobos lutadores. Steve deu a ordem para retornar e os lobos começaram a pular nos portais azuis abertos. E uma saraivada de flechas caiu sobre os orcs, que tentaram se esconder e gritaram de dor. Nosso herói se afastou e subiu, e 2 asas brancas apareceram atrás dele. Os orcs gritaram algo em sua própria língua enquanto Steve voava até o esquadrão de arqueiros. Ele voou ao redor dos orcs e, descendo, ativou a habilidade Tornado. Funes cintilantes de vento ergueram os monstros e começaram a girar. De repente, o cara percebeu algo e olhou para o lado. E lá um monstro enorme estava voando de cima para o chão. Steve correu para o local onde o monstro deveria pousar, enquanto o tornado continuava a girar os monstros. Nosso herói veio correndo no momento em que o rei orc pousou. Steve disse que era a hora dos lobos cinzentos e chamou um dos lobos. Em um instante, nosso herói se transformou em um enorme lobo branco e se preparou para atacar o rei orc. O orc disse algo em sua própria língua,
Mas Steve gritou que não conhecia a língua deles e deu um soco na cara do monstro. O Rei Orc voou de volta. Steve ativou sua habilidade Tornado, e uma corrente de vento atingiu o monstro. Nosso herói na forma de um lobo se preparou para pular e voou alto, alcançando o Orc voando para cima. Ele atingiu o monstro com um floreio, e ele voou com uma velocidade incrível, levantando uma coluna de poeira após cair. Steve saltou sobre o Rei Orc e acabou com ele com aquele golpe final. O cara ouviu a informação de que seu nível havia aumentado, e ele recebeu 238 pontos de experiência. O portal abriu a 500 metros de distância e fechará em 15 minutos. Steve correu para o lado e os orcs começaram a se recuperar da queda do tornado. Ele passou correndo por uma matilha de lobos e ativou a habilidade Taming. Os orcs finalmente recuperaram o juízo e correram atrás de Steve, mas ele, junto com os novos lobos, já estava correndo em direção ao portal. Os lobos começaram a pular em pequenos portais abertos pela habilidade de Steve. E Steve correu para dentro do portal, e quando saiu já estava na forma humana, e pensou que os efeitos colaterais eram muito diferentes de quando ele estava na forma de P.E.K.K.A. Ele olhou o cardápio e viu que havia domesticado 88 lobos, e decidiu que se fosse lá mais uma vez poderia ocupar todos os lugares e aumentar o nível de caça. De repente, uma garota de boné apareceu na frente do nosso herói e Steve perguntou surpreso o que ela queria. Era Grace, ela perguntou ao nosso herói se ele era Steve. Os espectadores imediatamente reconheceram a garota e começaram a discutir o que os dois estavam fazendo juntos. Se estavam realmente namorando. A multidão estava comentando sobre seu possível romance, e o empresário ligou para o diretor e disse que eles finalmente haviam se conhecido. O diretor perguntou alegremente se eles realmente conseguiriam pegar Steve. O gerente respondeu que Grace estava progredindo e que ele respondia às palavras dela. O diretor disse alegremente que isso é óbvio, porque Steve também é um cara. A menina pegou nosso herói pelo braço e o gerente exclamou que iam a um café. O diretor respondeu que nada mais se esperava dela e pediu que ela não tirasse os olhos deles. O homem gritou para o motorista pisar no acelerador e ele obedientemente aumentou a velocidade. Enquanto isso, Steveland estava mais ocupado que o normal. O diretor finalmente chegou até eles e perguntou surpreso onde ele tinha ido. Grace sentou-se à mesa e chorou, às vezes soluçando. Ela disse que veio aqui com ele. Steve disse que só queria molhar a garganta e saiu imediatamente. O diretor gritou como poderia ser isso, e a garota soluçou novamente. De repente, Grace gritou que Steve a recusou porque ela era fraca, e ele não gostava de pessoas assim. Mas o diretor a entendeu mal e perguntou se ela havia usado substâncias ilegais. A garota pulou da cadeira e bateu as mãos na mesa, gritando que não. Ela se virou e caminhou em direção à saída, contando tudo para o inferno e prometendo que também se tornaria uma caçadora. O diretor perguntou ao gerente o que aconteceu aqui. O gerente transmitiu as palavras de Steve de que sua namorada deveria ser forte. O diretor começou a ficar nervoso e disse que estava tudo ruim. O gerente disse que havia mulheres despertas adequadas em seu clã e o diretor perguntou de quem elas estavam falando. Ele respondeu que, por exemplo, ela é ruiva, tem a ferida A e é muito forte. O diretor ficou bravo e disse de onde ele tirou esses interesses e por que perguntou onde Steve estava agora. O gerente respondeu que entrou novamente no portal e o diretor agarrou sua cabeça porque nem tudo saiu conforme o planejado. De repente, o gerente apontou para trás do diretor e disse que Steve já havia saído. E nosso herói ficou próximo ao portal e estudou algo na interface que só ele podia ver. Steve sorriu olhando para frente, e o diretor disse que não conseguia acreditar. Apenas alguns minutos se passaram. O diretor correu em direção ao nosso herói com as palavras que desta vez eles não poderiam sentir falta dele. O homem correu o mais rápido que pôde em direção a Steve, chamando seu nome. Nosso herói perguntou o que eles precisavam e o diretor respondeu que precisavam conversar. O diretor enfiou a mão no bolso interno do paletó tentando se apresentar. Mas Steve não o ouviu e entrou no portal sem dizer uma palavra. O diretor, perplexo, perguntou se ele simplesmente o havia ignorado e o gerente respondeu que aparentemente sim. O homem perdeu a paciência e, xingando Steve, estava prestes a ir até o portal, mas o gerente o impediu. O diretor perguntou se viu Steve ignorá-lo e o gerente tentou acalmá-lo. De repente, alguém se aproximou deles e disse, "Chega!" E o diretor perguntou com raiva quem disse isso. Um homem parou na frente dele, cercado por caras de terno preto, e o diretor cumprimentou o secretário Chandler. O homem disse que agora há muitos olhos aqui, e sugeriu que deixássemos por isso mesmo. E uma multidão de curiosos começou a discutir a situação, alguém perguntou se aquele era o filho do presidente, outro acrescentou que estava muito zangado com a recusa de Steve. Alguém perguntou com raiva, "Eu me pergunto o que ele fará desta vez", e deu uma risadinha repugnante. O diretor achou que se tudo continuasse assim, ele estaria em apuros. O homem disse que hoje não teve sorte e a secretária sugeriu que ele descansasse hoje, e ele terminaria tudo. O diretor ficou bravo, mas ainda assim disse com calma que era ele o responsável pelo caso. Chandler disse que fez um ótimo trabalho,
e acrescentou que terá outra oportunidade de se relacionar com Steve. O diretor perguntou hesitantemente se isso era verdade, e a secretária disse que claro que era. O homem disse que hoje não iria mais incomodá-lo e retirou-se. Ao sair, o diretor disse com raiva que já estava cansado dessa aberração. E naquele momento, Chandler ligou para o presidente e disse que estava esperando perto da entrada da masmorra. O presidente perguntou se seu filho Howard tinha feito alguma coisa. O secretário respondeu que mais importante do que a habilidade de Steve em limpar masmorras, que superou todas as expectativas, o presidente ficou satisfeito e disse que era por isso que estavam investindo tanto dinheiro nele. Naquele momento, Steve saiu novamente da masmorra, surpreendendo a secretária que falava ao telefone. Steve saiu e imediatamente começou a estudar a interface. Ele finalmente domesticou 100 animais, e no segundo nível de caça você pode pegar 200. Depois de estudar tudo, traçou um plano de ação e decidiu que era hora de descansar um pouco e comer. Steve nem percebeu por trás da interface que várias pessoas estavam na sua frente. A secretária disse "Olá" e Steve disse que estava em grande demanda hoje. O homem se apresentou e acrescentou que era secretário do Serviço de Segurança Infantil do Estado. Steve disse que parece que essa guilda comanda a masmorra, e o homem disse que é exatamente assim. O secretário disse que veio pedir desculpas por um incidente ocorrido recentemente. Nosso herói não entendeu de que caso estávamos falando e perguntou novamente. Mas então finalmente ele percebeu, e o homem disse que esse era exatamente o caso quando ele se viu em uma masmorra no 5º nível. Steve perguntou por que eles estavam apenas se desculpando agora, e o homem disse que eles haviam reservado um tempo para preparar mais do que apenas um pedido de desculpas verbal. A secretária disse que também gostaria de agradecer a Steve. O homem acrescentou que, graças a ele, o preço de suas masmorras aumentou drasticamente. E a multidão perguntou com interesse quem era esse cara e por que Steve estava falando com ele. Chandler disse que haviam preparado algo para Steve, mas primeiro sugeriu continuar a conversa no restaurante. Nosso herói gostou da ideia e disse que estava com muita fome e queria comer. A secretária disse que os carros já estavam prontos, e Steve acrescentou que eram bons carros e a secretária perguntou se ele gostava deles. E a noite na guilda de Steve parecia mágica. A árvore ficou ainda mais alta, e vagalumes voavam por toda parte. A galera chegou em casa regozijando-se com o ótimo dia que foi. Bons drinks e uma deliciosa lagosta. Jim disse que Monk ainda podia ser compreendido, mas era uma pena para Chad. Ele nunca conseguiu beber. Donnie disse que seria legal contratar um motorista e os caras concordaram em uníssono. De repente, o rosto de Donnie mudou, xingando, e Chad perguntou o que aconteceu. O menino disse que deveria marcar um encontro com quem quer entrar na guilda, mas esqueceu por causa da bebida e da comida. Monk disse que tinha que ir ao escritório de construção hoje e disse ansiosamente que talvez repetissem isso amanhã. Donnie respondeu que repetiriam isso todos os dias, beberiam e comeriam lagosta. E ele abriu o chat e disse que estava cheio de xingamentos. O menino virou-se para Chad e perguntou se ele próprio deveria recrutar novos recrutas. O cara disse que é tudo verdade, porque ele ainda não tem licença e está listado na guilda como porteiro. Jim ficou chocado e Monk disse que primeiro precisava solicitar uma licença. Chad disse que amanhã você poderá solicitar uma licença. Jim disse que tempos difíceis começarão, porque você ainda precisa fazer incursões. Chell pediu desculpas a AOS rapazes, mas Donnie disse que Steve iria inventar algo, e Monk acrescentou que o chefe cuidaria de tais questões. Bill correu para encontrar os rapazes e correu para o papai, e a vovó olhou para os rapazes de cima. Chad abraçou alegremente seu filho, e Donnie ficou encantado com sua avó, segurando uma caixa de lagostas nas mãos. A vovó perguntou onde os rapazes estavam há tanto tempo e eles responderam que primeiro estavam trabalhando, depois pararam para tomar um drink e trouxeram lagostas de presente. Steve colocou as mãos na barriga e disse que estava ótimo. E a secretária ficou feliz por ele ter gostado de tudo. Nosso herói perguntou se isso era demais para a gratidão, os pratos mais caros e também os SUVs modificados. Chandler respondeu que Steve arriscou a vida, nesse caso não existe exagero, e acrescentou que eles tinham alguns outros presentes. Em algum lugar fora da cidade, um grito abafado foi ouvido em contêineres vermelhos com a inscrição DSS. Alguém gritou freneticamente para matá-lo, cuspindo sangue de sua boca quebrada. Steve perguntou surpreso se o pedido de desculpas era apenas uma desculpa para se divertir. E a secretária disse que ele tinha um ótimo senso de humor. Então Steve ficou sério e perguntou o que eles queriam dele. Chandler também ficou sério e disse que queria uma parceria oficial com a guilda de Steve. Ele disse que a cidade está dividida em 12 setores, mas a DGB não tem setor próprio. E tudo porque não tem uma equipe de combate de 6º nível. Mesmo com todos os recursos, simplesmente não consegue. Steve disse que isso foi um golpe desagradável para o orgulho, e a secretária respondeu que isso se aplica especialmente ao CEO. Nosso herói pediu desculpas e disse que não queria ser representante de nenhum dos setores. Mas o secretário disse que não ofereceu isso.
O homem, com um sorriso conspiratório, disse que eles, junto com a guilda de Steve, querem abrir o 13º setor. O secretário disse que todos os setores são formados em torno das guildas de 6º nível. Mas agora é muito difícil para eles lidar com todas as masmorras de 6º nível. Portanto, os moradores ficam com um pouco de medo. Mas o que acontecerá se aparecer o 13º setor, onde nada os ameaçará? Então as pessoas irão migrar para lá e os preços das moradias aumentarão muito. E o secretário acrescentou que eles estão confiantes de que a guilda de Steve será capaz de dar esperança às pessoas. Chandler perguntou se a guilda pode ter problemas com os quais está tendo dificuldades para lidar. O homem disse que a guilda de Steve não tinha capital,